Você já parou para observar o que acontece em um restaurante, em uma praça ou até mesmo dentro da sua própria casa quando um silêncio de apenas 5 segundos se instala? É quase imediato. Como se fosse um reflexo condicionado, um tique nervoso coletivo, as pessoas levam a mão ao bolso e sacam o celular. Nós nos tornamos incapazes de sustentar o vazio. E o que eu vou te dizer hoje pode parecer assustador. Mas a ciência está começando a confirmar que nós estamos participando, como cobaias voluntárias, do maior experimento de reconfiguração cerebral da história da humanidade. Nós estamos construindo, tijolo por tijolo, uma verdadeira fábrica de ansiedade dentro das nossas cabeças e, pior, dentro da cabeça dos nossos filhos. Se você sente que sua atenção está fragmentada, que você termina o dia exausto mesmo sem ter feito nada fisicamente pesado, ou se você percebe que a nova geração parece estar perdendo a cor nos olhos, substituída pelo brilho azul das telas, você precisa entender o que está acontecendo quimicamente com você. E hoje, eu não vou apenas te dar um sermão sobre tecnologia. Eu vou usar a neurociência para te mostrar como as telas reconfiguraram seu cérebro e, se você ficar comigo até o final, eu vou te mostrar o caminho biológico para reverter esse processo e retomar o controle da sua paz mental. Algumas semanas, eu estava em uma sala de espera e notei uma cena que me marcou profundamente. Uma criança, de no máximo 2 anos, estava sentada em um carrinho. Ela estava inquieta, choramingando, como qualquer criança naquela idade faz quando está entediada ou cansada. A mãe, visivelmente exausta também, não pensou 2 vezes, pegou o smartphone, abriu um vídeo de cores vibrantes e música acelerada e entregou nas mãos da criança. O efeito foi instantâneo. A criança ficou paralisada. As pupilas dilataram, o choro parou e ela entrou em um estado de transe hipnótico. Para quem olha de fora, parece uma solução mágica, um sossega-leão digital. Mas para um neurocientista, aquela cena é o equivalente a ver alguém entregando uma dose de uma substância altamente viciante para um cérebro que ainda nem aprendeu a falar. O que aquela mãe não sabia, e o que a maioria de nós ignora, é que aquele dispositivo está ensinando ao cérebro daquela criança que o mundo real é sem graça, devagar e desinteressante. Nós estamos criando seres humanos que precisam de hiperestimulação constante para se sentirem vivos. E isso não é um acidente. É um projeto. As grandes empresas de tecnologia possuem laboratórios de design comportamental que estudam a mesma psicologia usada nos cassinos das Vegas. Eles usam o que chamamos de esquemas de reforço variável. Sabe quando você arrasta a tela para atualizar o seu feed? Aquele milésimo de segundo de espera é o mesmo mecanismo de uma máquina caça-níquel. Você não sabe se o que vem a seguir é uma foto de um amigo, uma notícia ruim ou um meme engraçado. É essa incerteza que dispara dopamina no seu cérebro. A dopamina não é o hormônio do prazer, como muita gente pensa. Ela é o hormônio da antecipação, do desejo, da busca. Quando você vive bombardeado por esses disparos centenas de vezes por dia, o seu cérebro sofre um processo chamado downregulation. Basicamente, os seus receptores de dopamina começam a se esconder porque não aguentam mais tanta pressão. O resultado: você perde o prazer nas coisas comuns. Ler um livro? Devagar demais, conversar com o parceiro, falta o brilho da tela. Ver o pôr do sol? Cadê o botão de curtir? Nós estamos nos tornando anestesiados para a realidade. E o problema se agrava quando olhamos para a arquitetura da nossa atenção. O cérebro humano tem uma capacidade limitada de processamento. Quando você tenta alternar entre 10 abas no navegador, 3 redes sociais e o trabalho que você realmente deveria estar fazendo, você não está sendo multitarefa. A ciência é clara. O cérebro não faz multitarefa. Ele faz alternância rápida. E cada alternância dessa tem um custo cognitivo. É o que chamamos de resíduo de atenção. Uma parte da sua mente ainda está presa naquela notificação que você acabou de ler, enquanto você tenta focar na sua tarefa atual. No final do dia, seu cérebro está como um motor que trabalhou sem óleo, superaquecido e desgastado. É por isso que você se sente tão cansado. Essa exaustão mental é o terreno fértil para a ansiedade clínica. Você está em um estado de alerta constante, esperando a próxima notificação como se fosse o ataque de um predador na selva. Mas o predador nunca chega. Só chega mais informação inútil. Se você chegou até aqui, é porque você sentiu o peso dessa verdade. Você sabe que algo está errado com a maneira como estamos vivendo.
E é por isso que eu te peço um pequeno gesto de resistência. Inscreva-se neste canal e ative o sininho. Nós estamos tentando criar um espaço de profundidade em um mar de superficialidade digital. Quando você se inscreve e curte este vídeo, você avisa ao algoritmo que o conhecimento sério ainda tem valor. Você ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que podem estar agora mesmo presas nesse ciclo de ansiedade, sem saber o porquê. Vamos agora para a parte mais profunda dessa reconfiguração, o que está acontecendo com a nossa identidade. Ao eliminarmos o tédio e o silêncio da nossa vida através das telas, nós eliminamos também o que a neurociência chama de rede de modo padrão. Esta é a circuitaria que se ativa quando não estamos focados em nada externo. É nesse momento que o seu cérebro integra memórias, processa emoções e constrói a sua noção de eu. Quando você preenche cada segundo de silêncio com o celular, você está impedindo o seu cérebro de fazer a manutenção básica da sua identidade. Por isso, tantas pessoas hoje se sentem vazias, sem saber quem são ou o que querem. Elas são apenas o reflexo do que consomem. A fábrica de ansiedade trabalha 24 horas por dia porque nós demos a ela a chave da nossa atenção. Nós trocamos a introspecção pela comparação social constante. Você não se mede mais pelo que você é, mas pelo que os outros fingem ser no Instagram. E o seu cérebro primitivo não entende que aquilo é um filtro. Ele entende que você está ficando para trás na tribo, e isso dispara um sinal de pânico biológico. Mas como sair desse labirinto? O primeiro passo é entender que a tecnologia não é o vilão, mas o uso que fazemos dela é, muitas vezes, patológico. Você precisa implementar o que eu chamo de higiene digital. Isso não é um detox de um final de semana, porque detox não funciona se você volta para o mesmo ambiente tóxico depois. É uma mudança de estilo de vida. Comece criando zonas livres de telas na sua casa e no seu dia. A primeira hora da manhã e a última hora da noite são sagradas. Se a primeira coisa que você faz ao acordar é olhar o celular, você está entregando o controle do seu humor para o mundo antes mesmo de escovar os dentes. Você está começando o dia em modo reativo e não criativo. Deixe o celular em outro cômodo. Compre um despertador antigo. Recupere o seu direito de acordar com os seus próprios pensamentos. Outra técnica poderosa fundamentada na ciência é o tédio estruturado. Force o seu cérebro a ficar sem estímulos por 15 ou 20 minutos todos os dias. Vá caminhar sem fones de ouvido. Lave a louça apenas sentindo a água nas mãos. No começo, vai ser agoniante. Você vai sentir uma coceira mental, uma urgência de pegar o aparelho. Essa é a síndrome de abstinência da dopamina. Persista. É nesse desconforto que o seu cérebro começa a religar os receptores que foram escondidos. É aí que a criatividade volta, que a ansiedade diminui e que você volta a ter clareza sobre a sua própria vida. Nós precisamos voltar a ser os donos das nossas ferramentas, e não o produto que elas vendem. A fábrica de ansiedade só prospera no escuro. Quando você traz a luz da consciência para os seus hábitos, ela perde a força. Observe-se. Quantas vezes você pegou o celular nos últimos 10 minutos sem ter um motivo real? Por que você sente essa necessidade? O que você está tentando evitar sentir? O autoconhecimento é a única arma real que temos contra algoritmos bilionários desenhados para nos viciar. Se você tem filhos, seja o exemplo. O cérebro deles está sendo esculpido agora. Se eles virem você constantemente hipnotizado por uma tela, eles entenderão que esse é o modo padrão de ser humano. Recupere o olhar, recupere o diálogo, recupere o silêncio. Eu quero que você saia deste vídeo com um compromisso prático. Escolha uma refeição hoje para fazer sem o celular por perto. Apenas uma. Sinta o gosto da comida, ouça as pessoas ao seu redor, ou apenas curta a sua própria companhia. Pode parecer pouco, mas é assim que a fábrica de ansiedade começa a ser desmontada com pequenos atos de presença. Eu quero muito saber a sua opinião. Você sente que as telas mudaram a sua personalidade ou a sua paciência nos últimos anos? Como você tem tentado lidar com isso? Escreva aqui embaixo nos comentários. Eu leio tudo e aprendo muito com a experiência de vocês. E se você conhece alguém que está vivendo nesse estado de alerta constante, envie este vídeo para essa pessoa. Pode ser o despertar que ela precisa. Lembre-se, o seu cérebro é a sua propriedade mais valiosa. Não deixe que ninguém, ou nenhum algoritmo, o alugue de graça. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.